corrigindo aquele relógio dele o tempo todo, tanto que é uma das grandes provas da relatividade, né, se ela existe, se ela funciona ou não, são os satélites. O atraso que vai dando no relógio dele que você tem que ficar ali corrigindo. E aí tem várias coisas também. Então o lance do tempo ser relativo ou não depende do que sistema que você está. Esse que é a questão. A própria passagem do tempo, a nossa noção humana de passagem do tempo, ela também parece variar de indivíduo para indivíduo. Vocês provavelmente não experienciam segundos como uma coisa constante ao longo do dia de vocês. Provavelmente, agora, que eu espero que vocês estejam se divertindo um monte, talvez está passando muito rápido. Só que pode ser que se vocês estiverem fazendo uma coisa muito entediante, tipo ver Interestelar para algumas pessoas, talvez passe muito devagar, entendeu? Então, até isso influencia, eu acho que talvez seja um pouco mais uma interpretação mais filosófica do tempo, talvez. O famoso vontade de ir no banheiro. Quando você está com muita vontade, o tempo passa mais devagar. Exatamente. Isso funciona para várias situações do nosso dia, em que, de certa forma, parece que a nossa condição, nosso estado mental influencia um pouco na nossa percepção de passagem do tempo. Por exemplo, aquela sensação de quando a gente olha para um ponteiro do relógio, de parecer que a primeira mexida do ponteiro parece que dura muito mais do que todas as outras subsequentes. Tem explicações para isso, então isso é interessante. Mas em termos objetivos, por exemplo, até pegando um exemplo hiper simples, daqueles de gráficos que colocam tempo para cá e deslocamento no espaço para cá. Você faz um deslocamento no espaço, o tempo vai passando sempre numa direção, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Se dá para voltar no tempo. A seta do tempo. Mas ele vai indo em direção a uma seta. O tempo vai aumentando, seu deslocamento no espaço também está para esse lado, então você tem um vetor. Se você se desloca muito rápido no espaço, esse vetor do tempo ele quase não pesa, então o tempo vai passar mais devagar. Se a gente se movesse mais rápido, na velocidade da luz, por exemplo... Ou perto da velocidade da luz, que aí entra na parte relativística do negócio. Então o tempo passaria mais devagar. Exatamente. Para um referencial... Por um referencial. Dependendo do referencial, né? Então, para quem tá lá, tá passando igual. Quem tá se movendo naquela velocidade. Exatamente, é isso aí. O problema é a mudança de lugar que você tá, no final das contas. E o mais legal é que nisso aí tem um experimento que foi feito. A NASA fez um experimento desse com 2 astronautas. O Mark Kerry e o Scott Kerry, que são irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos, O Scott Kerry passou 1 ano no espaço. 340 dias, né? Vamos aproximar para 1 ano. Viajando, né? Então ele tava viajando a 27 mil quilômetros por hora, porque ele estava dentro da estação espacial. Ele estava mais rápido. E o irmão dele aqui na Terra. Sim. Ele estava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, logicamente, o tempo que ele ficou foi muito pouco, mas quando fazem medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui na Terra.